Estas eram as famosas bolas de ópio tratado ou cozido, como se dizia então. Era assim que a droga era colocada em caixotes, embarcada nos navios, aqui na região, ou mesmo em Macau, e assim seguia para os portos da China, para os fumatórios, onde era consumida. O ópio é conhecido na China desde o século VII, altura em que foi aqui introduzido pelos árabes através da Rota da Seda. No entanto, o seu comércio em força começa apenas no século XVII, com a chegada dos navios holandeses que traziam a droga da Índia. Aliás, quando foi o célebre episódio de 24 de junho de 1622, quando os holandeses arremeteram contra a cidade de Macau e fracassaram nesta sua tentativa de ocupar a cidade, Charles Boxer, o historiador britânico das descobertas portuguesas no Extremo Oriente, diz que os defensores portugueses da cidade formaram ópio para terem a coragem suficiente para arremeter contra os holandeses. E tiveram-na, e os holandeses perderam a batalha. Mas o comércio do ópio, ou contrabando, como se queira dizer, só começou verdadeiramente de uma forma industrial, digamos, em finais do século XVIII, com os ingleses. E foi em nome do ópio que a Grã-Bretanha não hesitou em travar duas violentas guerras contra a China. A primeira instalou na sequência da reiterada recusa da China de aceder à assinatura de um tratado de comércio com a Grã-Bretanha. Para o efeito, a coroa britânica enviou a Pequim Lord Macartney, que depois de se confrontar com todo o tipo de barreiras para chegar à fala com o imperador, conseguiu finalmente uma audiência para ficar apenas a saber que o Celeste Império não precisava de tratados de comércio, porque nada havia no Ocidente que interessasse à China. Mas esta resposta do Império do Meio não era inteiramente verdadeira. De facto, a China tinha-se deixado cair no vício do ópio, droga que os comerciantes ocidentais contrabandeavam em grandes quantidades para abastecer os fumatórios que se multiplicavam um pouco por toda a província de Guangdong e regiões vizinhas. Contra esta situação ergueu-se a voz de Lin Zexu, depois de ter feito ver os malefícios do ópio no desequilíbrio da balança comercial do Império, mas também a degradação moral e social que acarretava, foi nomeado comissário imperial para a erradicação da droga. Chegado a Cantão, o comissário Lin atuou drasticamente. Confiscou o ópio dos comerciantes ingleses e mandou incinerar as drogas, expulsando os ingleses que se refugiaram em Macau. Esta atitude intransigente do comissário imperial teve como resposta a declaração de guerra da Inglaterra à China. Neste contexto, Macau mergulhou num período particularmente delicado da história das suas relações externas, recusando-se a cumprir as obrigações a que estava vinculada através da aliança existente entre Portugal e Inglaterra e declarou a neutralidade à revelia de Lisboa. Lisboa, por seu turno, ignorou o incumprimento de Macau, que ficava exarado na carta escrita pelo governador Adrião Acácio da Silveira Pinto ao superintendente do comércio britânico na China. Dado o caso não esperado de se verificarem os receios de Sua Senhoria, ele, cumprindo com os deveres que lhe incumbem, há de prestar toda a proteção ao seu alcance em defesa das vidas e das propriedades dos súbditos britânicos que se acham à sombra do pavilhão de Sua Majestade Fidelíssima, menos no que diz respeito à contravenção das leis do Imperador da China sobre o ilegal tráfico de ópio. Deste modo, parece o abaixo-assinado que ele satisfaz a Sua Senhoria e aos seus próprios deveres para com as duas grandes nações com que a sua está tão intimamente ligada. O abaixo-assinado aproveita com a maior satisfação todas as ocasiões que se lhe oferecem de repetir a Sua Senhoria a segurança da sua mais alta estima e consideração. Adrião Acácio da Silveira Pinto. Nesta duplicidade diplomática, Macau julgava a sua própria existência. Para o efeito, recebia o comissário Lin, que ficou hospedado aqui no templo de Linfeng, então a casa de hóspedes dos altos dignatários chineses que visitavam a colónia portuguesa do sul da China. A visita tinha como objetivo verificar se havia ou não ópio armazenado na cidade.
mas não havia de facto. Os comerciantes locais tinham sido avisados da iminência da inspeção de Lin Zexu, tendo enviado todo o ópio existente para Manila. O comissário sabia muito bem o que se passava, mas para evitar hostilizar as autoridades de Macau, sob pena de conseguir apenas que a aliança anglo-britânica funcionasse, fez vista grossa, limitando-se a mandar afixar editais na cidade a prevenir os portugueses contra os ladrões ingleses que alegadamente queriam roubar Macau. A luta entre o velho e desmoralizado Império Chinês e a superpotência que era então a Inglaterra do século XIX era evidentemente desigual. A esquadra inglesa destruiu todos os fortes até Cantão. Como resultado, a China foi obrigada a capitular. Em janeiro de 1841, o Império do Meio aceitava indemnizar a Inglaterra pelo ópio confiscado, abrir o porto de Cantão ao comércio internacional e ceder Hong Kong à coroa britânica. A China sofreu uma pesadíssima derrota na Guerra do Ópio. Ajoelhou e teve que aceitar todas as humilhantes imposições que lhe foram feitas pela Inglaterra, que era então a superpotência do tempo. O Império do Meio, por seu turno, teve que arranjar um bode expiatório para toda esta humilhação. E não foi senão outro, o íntegro comissário Li Zexu. Foi despojado de todas as honras e títulos e desterrado para a desértica província de Xinjiang.